Brasília, com Sávia Barreto, capital federal, com a nossa Sávia Barreto, que está lá e vai trazer informações agora sobre a viagem do presidente Lula em uma reunião na Casa Branca. Está embarcando rumo aos Estados Unidos para o encontro com Joe Biden. Encontro importante, Sávia, em um momento até importante também. Essa semana o presidente Joe Biden fez aquele discurso tradicional, né, no Congresso, falando aos parlamentares, defendendo inclusive os cuidados básicos de proteção social nos Estados Unidos, convencendo o Senado na aprovação dessas matérias. Agendas muito parecidas com a do presidente Lula, né, sabe? É isso, Joelson. O presidente Lula embarcou 10 horas da manhã, deve chegar à tarde nos Estados Unidos e amanhã é esse encontro, eles estão aguardando encontro com o Joe Biden. E tem a pauta, primeiro, do meio ambiente, a respeito de combate ao desmatamento, são pautas conjuntas, renovação energética, né, trocar os combustíveis fósseis por outras formas de energia limpa, como eólica, hidrogênio, e também a pauta de direitos humanos, não só o combate à fome, porque essa foi a principal agenda e é do presidente Lula, mas também se olhar e atenção aos indígenas por conta também da crise com os Yanomami. Agora, a pauta política eu diria que é de fato a principal, né? Porque tanto o Biden sofreu ataque quando foi empossado nos Estados Unidos, no 6 de janeiro, ataque ao Capitólio, como o presidente Lula sofreu agora no dia 8 de janeiro, pelos bolsonaristas da ala mais radical, né, que terminaram destruindo não só os prédios, mas também questionando o Estado Democrático de Direito. Então, ambos devem fazer uma mensagem muito forte de respeito à democracia, de combate às fake news, né, de uma atenção maior à maneira como essas mensagens circulam pela internet. E, acima de tudo, os Estados Unidos simboliza uma legitimação a Lula, né, discursivamente essa imagem do presidente da maior nação economicamente falando do mundo com o presidente do Brasil é um recado de que há um reconhecimento tácito da eleição de Lula e da legitimidade dela. E é importante falar isso porque há pessoas que questionam justamente essa legitimidade, Joelson. Bom, e eu não preciso explicar, né, que essa agenda com os Estados Unidos, Elivaldo, é uma agenda importante de um país mais do que estratégico, estratégico até é pouco. É fundamental se manter um diálogo com uma potência como é os Estados Unidos, né, Elivaldo? Verdade, é uma potência econômica indiscutível e há acordos comerciais que precisam ser fortalecidos e também no plano, eu diria, mais político, como a Sávia lembrou bem, existe esse momento que aproxima aí, eu diria, a esquerda brasileira, o presidente Lula, dos democratas norte-americanos, né? Sempre tem essa afinidade. A gente lembra que na passagem de Lula com Barack Obama, era presidente lá dos Estados Unidos, enfim, era uma situação que havia uma aproximação muito grande. Ele fez visita aqui ao Brasil, o Brasil tinha de fato esse intercâmbio, o que não acontece geralmente quando os republicanos estão no poder. Portanto, é uma oportunidade para essa reaproximação Brasil e Estados Unidos e esperamos que tenha efeitos, não só nesse aspecto mais do discurso, da defesa da democracia, mas sobretudo na relação, inclusive, comercial do Brasil com os Estados Unidos. Importante demais. Vamos acompanhar os detalhes também dessa agenda. Agora, Sávia, um outro assunto que mexeu bastante, aliás, você trouxe aqui no Jornal do Piauí, na posse de Aloysio Mercadante, declarações do presidente Lula em relação à taxa de juros no Brasil. O Banco Central hoje é independente nesse sentido. Sávia, há possibilidades desse assunto começar a ser questionado também pelo Congresso, sabe? Como é que isso vai funcionar? Olha, Joelson, escalou, né, essa crise do presidente Lula com o Banco Central a respeito da taxa de juros, da Selic, 13,75%, já é a quinta vez que essa porcentagem é mantida, desagradou o presidente, que tem apontado que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estaria prejudicando o Brasil, né, porque a taxa de juros, a gente sabe, incide diretamente na inflação, e a nossa audiência sabe quando vai comprar alguma coisa ali nos supermercado, que de fato o mesmo valor, o mesmo dinheiro, ele não leva a mesma mercadoria, porque a inflação justamente corrói o poder de compra. Então, o presidente Lula
também pontua que o crédito fica mais caro, isso impacta na indústria, nas empresas, em quem precisa de um empréstimo, realmente termina não fazendo isso, a economia desacelera. Então, esse é o argumento do presidente Lula e tem impactado no Congresso, tanto que o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com o apoio do PT, com o líder do PT aqui na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, eles assinaram aí um pedido de convite, não é convocação, porque o Banco Central autônomo, então o presidente não pode ser convocado, mas foi convidado a vir aqui na Câmara prestar esclarecimentos sobre a taxa de juros, a Selic. Agora, precisa se recolher as assinaturas, que deve acontecer até a próxima semana, e na terça-feira, se conseguir as assinaturas suficientes, esse pedido vai ser votado no plenário, né? Porque teria que ser num pedido de urgência. E aí, Roberto Campos Neto viria à Câmara dos Deputados. Agora, uma parte do Centrão e até mesmo o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo interlocutores, não estaria muito satisfeito, né, com esse questionamento da política econômica. Não há, por parte do Congresso, a intenção de rever reformas que já foram feitas, como, por exemplo, a própria autonomia do Banco Central, que foi assinada ali pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, existe aí uma tensão entre os petistas, a ala mais à esquerda do Congresso, o Centrão, a ala mais à direita, e eu acredito que termina sendo algo mais discursivo para pressionar e até mesmo para justificar para o eleitorado um momento da economia que ainda não engatou por parte do presidente Lula, do que necessariamente algo prático, como rever a autonomia do Banco Central e até mesmo a presença de Roberto Campos Neto aqui na Câmara. Joelson. Muito bem. Sabe, foi até interessante você pontuar uma questão importante. Pode muita gente se perguntar hoje, será que Brasília, o Congresso, alguém, o governo vai de volta querer pedir que o Banco Central deixe de ser autônomo? Isso não está nem em questão, né, Sávia? Assim, o presidente Lula falou, mas uma coisa é a política, né? É o que você fala para ter um determinado efeito. Então, quando o presidente Lula fala, ele coloca o assunto na mesa. Agora, depois disso, né, você baixa a bola, vai conversar com as pessoas e o que os políticos dizem aqui em Brasília é justamente de que não há possibilidade disso ser revisto na prática. Então, é mais uma sinalização de descontentamento do presidente Lula porque ele foi eleito dentro de uma determinada linha e de uma política econômica que ele quer implementar. Mas o Banco Central segue numa outra linha, como o nome já diz, é a autoridade monetária, tem como função, obrigação, regular essa taxa de juros e não há um acordo entre a visão do Banco Central, a leitura que o Banco Central faz, inclusive dos anúncios do ministro Fernando Haddad, reformas. Olha, essas reformas, elas, como diz a ata do Copom, né, que foi divulgada, essas reformas podem vir realmente a dar resultado, caso sejam aprovadas, caso sejam implementadas, a gente vai aguardar. Então, é um tom de muita cautela. Isso tem desagradado o presidente Lula, mas efetivamente rever a autonomia do Banco Central, a gente acredita que o clima aqui em Brasília não é para isso. Tem clima para uma reforma tributária? Tem clima para uma reforma tributária, inclusive Arthur Lira quer essa aprovação em 60 dias, algo bem audacioso, né? A gente imagina que 90 dias, 100 dias seria algo mais crível, mas ele acredita que pode aprovar em 60 dias. Agora, clima para rever a autonomia do Banco Central, acredito que não, Joelson. Muito bom, sabe? Olha, vira quase um quarto poder, hein, Elivaldo? A força do Banco Central é inquestionável. Verdade. E aí, Elivaldo, tem mandato. Tem mandato, né? E são mandatos que não são coincidentes, né? Isso, inclusive, propositadamente isso é feito até para blindar a instituição em relação a quem está no poder. Então, existe esse desencontro, né? O Banco Central tem autonomia, tem essa autoridade monetária para definir a política monetária através do Copom, da taxa de juros. Então, há esse descompasso da linha do Banco Central com a linha da equipe econômica do governo. Quando há uma unidade, assim, tudo bem. Quando não, a situação complica. É o que está acontecendo. Ainda mais quando o Banco Central, ele tem essa ligação através do presidente do Banco Central com o governo passado, já que foi a indicação do presidente Bolsonaro, ele ratificou e conquistou o mandato lá depois da autonomia do Banco Central, mas há essa ligação, de fato, com o governo passado, então não deixa de ter esse resquício, né, sabe? Eu imagino esse resquício político, né? Essa trava política também que acaba sendo levada para a política
econômica. O fato é que há esse desencontro, os bombeiros ali, até dos petistas mesmo do Palácio do Planalto entraram em cena. Ontem mesmo o ministro Alexandre Padilha afirmou que não tem nenhum tipo de ação do governo no sentido de buscar quebrar a autonomia do Banco Central junto à virada de mesa no Congresso. O presidente Rodrigo Pacheco já se manifestou nesse sentido também, Arthur Lira. Então, aí é uma questão para ser discutida, né? Tentar um alinhamento para que... Vamos aguardar aí a próxima reunião do Copom para saber como vai ficar essa taxa de juros, se é na expectativa da equipe econômica do governo ou da linha ortodoxa do Banco Central, que é exatamente de respeitar essa situação econômica que, na avaliação do Banco Central, é de incerteza. E a proteção, a regra básica, no clima de incerteza para conter onda inflacionária, é elevar a taxa de juros. A próxima reunião do Copom e o próprio convite feito pelo Congresso, quem sabe ele vai, sabe, aceita, conversa, dialoga e apresenta as razões, né, das definições da política de juros, não é isso, sabe? E tem os bombeiros atuando, né? É aquela história do policial bom e o policial mau. Tem um que critica e tem um que busca apaziguar. No caso, o presidente Lula está fazendo esse papel da crítica e quem está apaziguando é o ministro Fernando Haddad, que tem, inclusive, conversado, buscado uma ponte nos bastidores com o presidente do Banco Central, justamente para já amenizar o tom das próximas decisões do Copom, porque o mercado faz a leitura do humor do Banco Central, que mede justamente as expectativas e perspectivas da economia brasileira. Então, a economia, como o Elivaldo falou muito bem, ela vive de expectativa, né? Expectativa por estabilidade, por instabilidade, e aí as pessoas vão investir ou não baseado nessa expectativa. O Banco Central é um dos personagem central, eu diria, é o primeiro antagonista do presidente Lula nesse início de governo, porque no início do ano a gente teve os atos antidemocráticos, a crise dos Yanomami, e isso não foi escolha do presidente Lula. Agora, quando ele traz para a arena o presidente do Banco Central e faz críticas tão duras como tem feito, aí, de fato, ele escolhe um adversário. Esse adversário não é Jair Bolsonaro, é ligado a Jair Bolsonaro, mas quando ele escolhe criticar Roberto Campos Neto, ele tira o protagonismo de Jair Bolsonaro e traz a pauta para a seara econômica. Joelson.